Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa questão que, olha, assombra muita gente que tem grandes ambições, tipo alcançar a independência financeira. A pergunta é simples, mas a resposta é bem complicada. Até que ponto os sacrifícios e os esforços do dia a dia realmente valem a pena? Será que todo esforço é um bom esforço? Essa é a pergunta de $1 milhão, literalmente. Existe toda uma romantização do trabalho duro, né? Mas pouca gente discute a direção e a inteligência desse esforço, porque ralar por ralar pode ser só um caminho mais rápido para o esgotamento. Exatamente. E para guiar nossa conversa, a gente tem um material bem provocador. É um vídeo que lista 26 hábitos que deveriam ser eliminados em 2026 para quem quer enriquecer. E a nossa missão aqui não é só recitar a lista, sabe? É investigar a lógica por trás dos hábitos mais, curiosos. Queremos entender que tipo de mentalidade transforma o suor em resultado de verdade. E o que eu achei interessante, já de cara, é essa abordagem de eliminar. Pensa bem, no mundo que sempre pressiona a gente a adicionar mais coisas, mais uma tarefa, mais um projeto, a ideia de que o progresso pode vir da subtração, de tirar o que atrapalha, é muito poderosa. É sobre tirar os freios, não só acelerar mais. Ótimo ponto. Então, vamos começar pela base de tudo, que é a mentalidade. O primeiro hábito que a fonte sugere eliminar é um que me fez parar para pensar. Pare de pedir a opinião de quem não construiu nada. Isso não soa um pouco, arrogante? Pode soar se a gente interpretar literalmente, mas o ponto da fonte é um pouco mais sutil. O exemplo que eles dão é um clássico. Alguém sonha em abrir um negócio e vai pedir conselho para um amigo que, trabalha 20 anos como CLT e sempre teve pavor de risco. O que essa pessoa vai receber não é bem um conselho estratégico. Vai receber uma projeção dos medos do amigo, imagino eu. Exatamente. É um conselho baseado numa visão de mundo que valoriza a segurança acima de tudo. E o fascinante aqui é a diferença entre buscar conselho e buscar permissão. Muitas vezes, quando a gente pergunta para pessoas próximas sem experiência na área, a gente não quer dados, a gente quer validação emocional, quer que alguém diga, vai dar certo, para acalmar o nosso próprio medo. E o esforço, nesse caso, é o esforço psicológico de ir atrás de quem realmente entende do assunto, mesmo que o conselho seja um balde de água fria. É isso. É a disciplina de procurar um mentor que vai te dizer a verdade dura, em vez do amigo que vai te dar um abraço confortável. Isso já nos leva direto para outro hábito mental que a fonte ataca. Parar de esperar o tal do momento certo. Ah, o famoso momento certo. A fonte até cita o exemplo de pessoas que esperaram o momento certo para investir na bolsa em 2025. E, viram o mercado subir mais de 30% sem elas. Mas, de novo, esperar não é uma forma de prudência. O medo de fracassar é real. É real, mas a fonte argumenta que o cérebro usa essa busca pelo momento certo como uma desculpa sofisticada para procrastinação. Tem uma citação no vídeo que é ótima. O momento certo é uma ilusão que o seu cérebro cria para te proteger do medo de fracassar. É uma frase forte. E é verdade. Essa espera é uma forma de paralisia por análise. O esforço de começar, mesmo pequeno, mesmo imperfeito, gera uma coisa que a espera nunca vai gerar. Dados do mundo real. Feedback. Aprendizado. O momento certo não é encontrado na beira do rio esperando. Ele é construído colocando o barco na água e começando a remar. Sabe? Ajustando a rota conforme a correnteza. Entendi. A mentalidade é o motor. Mas e a gestão desse motor? O próximo tema é sobre como a gente administra o nosso esforço. E aqui tem um ponto que, sei que vai gerar polêmica. A fonte sugere trabalhar 1 hora a mais por dia. Honestamente, isso não soa como a cartilha do burnout. Visto de fora, com certeza. A cultura do hustle, já levou muita gente à exaustão. Mas a matemática que o autor apresenta é, bem fria. 1 hora a mais por dia útil vira umas 240 horas no ano. Nossa. Isso é equivalente a 30 dias de trabalho de 8 horas. É um mês extra de produtividade. A matemática eu entendo, mas e o custo humano disso?
É uma hora a menos com a família, de sono, de lazer. E aí que entra a nuance que a fonte propõe e que é crucial. Primeiro, o argumento é sobre a qualidade dessa hora. Chegar uma hora mais cedo, antes do escritório encher, permite um nível de foco que pode fazer essa hora valer por 3 horas no meio do caos do dia. E segundo, e mais importante, essa estratégia não é universal. Para um jovem de 22 anos, solteiro, no início da carreira, o retorno sobre o investimento dessa hora pode ser gigantesco. Já para alguém com 40 anos e 2 filhos pequenos, o custo de oportunidade dessa mesma hora pode ser alto demais. Então a dica não é trabalhe mais, e sim avalie se o investimento focado de tempo extra se alinha com sua fase de vida e seus objetivos. Precisamente. E o mais curioso é que a mesma fonte que sugere essa hora extra também propõe um hábito que parece o oposto. Sair para jantar ou quebrar a rotina no meio da semana. Como essas duas ideias podem conviver no mesmo sistema? Essa é a minha pergunta. Parece uma total contradição, mas não é. E é a prova de que o sistema não é sobre trabalhar até cair. É sobre gerenciar a energia, não só o tempo. A fonte cita estudos que mostram que a nossa performance, a criatividade, tudo decai ao longo da semana. Uma quebra na quarta-feira funciona como um reset, sabe? Recarrega a energia mental para que a quinta e a sexta sejam tão produtivas quanto a segunda. Então, a hora extra de manhã e a quebra de rotina não são opostos, são duas faces da mesma moeda, a gestão inteligente da própria performance. O esforço precisa ser sustentável. Faz todo sentido. E para amarrar essa gestão de esforço, a fonte traz o que seria a chave mestra: parar de dizer sim para tudo. A citação que eles usam é atribuída ao Warren Buffett. A diferença entre pessoas bem-sucedidas e muito bem-sucedidas é que as muito bem-sucedidas dizem não para quase tudo. Esse é talvez o esforço mais difícil de todos, porque ele é um esforço social, né? Dizer não carrega o risco de desagradar, de parecer egoísta no curto prazo. Exato. Como se lida com a pressão social ou até com a culpa de dizer não para um amigo ou colega de trabalho? A mudança de chave é entender que todo não é, na verdade, um sim para outra coisa. Dizer não a um happy hour que a gente não quer ir é dizer sim para uma hora de descanso. Dizer não a um projeto que não se alinha com os objetivos é dizer sim para focar no que realmente importa. Não é sobre ser antissocial, é sobre ser intencional. É o esforço de proteger o nosso recurso mais finito, que não é dinheiro, é tempo. Essa ideia de proteger recursos é um gancho perfeito para o nosso próximo tema: o esforço aplicado ao dinheiro e ao consumo. E a primeira dica aqui já desafia aquela lógica de economia a qualquer custo: parar de comprar produtos de baixa qualidade para economizar. O famoso o barato sai caro, mas com matemática aplicada. Exato. O exemplo do vídeo é muito claro: uma camiseta de R$ 50 que dura 6 meses contra uma de 150 que dura 3 anos. Em 3 anos, o gasto com as camisetas baratas seria de R$ 300, o dobro da mais cara, e no final a pessoa estaria sem nenhuma. O foco é no custo-benefício a longo prazo, não no preço imediato. Isso exige um esforço de paciência, de pesquisa, é resistir à gratificação imediata do preço baixo e pensar como um investidor, não como um consumidor. Eu mesma já caí nessa. Comprei uma furadeira baratinha para um concerto em casa, usei 2 vezes e ela queimou. Tive que comprar outra de melhor qualidade. Gastei mais no final das contas. Acontece. E para combater esses impulsos, a fonte sugere uma tática bem prática: a regra das 72 horas. Para qualquer compra não planejada acima de, digamos, R$ 200, espere 3 dias antes de decidir. A alegação é que em 90% dos casos a vontade simplesmente desaparece. O que essa regra faz, psicologicamente, é criar um espaço entre o estímulo emocional "eu quero isso agora" e a ação de comprar. Nesse intervalo, o cérebro racional tem tempo de entrar em campo e perguntar: eu realmente preciso disso? Eu posso pagar? É um mecanismo de autocontrole. Agora, a próxima dica financeira da fonte, eu preciso admitir, soa como uma receita para o desastre. A sugestão é: parcele o máximo que puder, sem juros, em vez de pagar no débito. Peraí, a maioria dos especialistas em finanças pessoais prega exatamente o contrário:
fuja do cartão de crédito. Isso não é um conselho perigoso? É um conselho extremamente perigoso se não for entendido no seu contexto completo. Você está certíssimo em ser cético. A lógica por trás disso se baseia num conceito financeiro chamado valor do dinheiro no tempo. A ideia é que o dinheiro na sua mão hoje vale mais do que o mesmo dinheiro no futuro, porque ele pode ser investido e render. Ok, continue. O cenário que a fonte pinta é o seguinte: uma pessoa tem R$ 3.000 em despesas no mês. Em vez de pagar tudo no débito, ela passa tudo no cartão de crédito, com vencimento para 30 dias. Durante esses 30 dias, os R$ 3.000 ficam investidos, rendendo, digamos, 1%. No final do mês, ela tem R$ 3.030. Paga a fatura de R$ 3.000 e sobraram R$ 30 do nada. E isso, ao longo de décadas, faria uma diferença enorme. Exato. O vídeo projeta que esses R$ 30 por mês investidos podem virar mais de 1 bilhão em 50 anos, por causa dos juros compostos. Porém, e este é um porém gigantesco, a própria fonte alerta que isso só funciona para quem tem disciplina financeira de um monge tibetano. Para 99% da população, o cartão é uma armadilha que leva ao endividamento. O hábito 24 da mesma lista é pare de usar o cartão como extensão do salário. Portanto, é uma estratégia de altíssimo nível. Para os outros, é jogar com fogo. O esforço aqui é o de uma organização e controle rigorosíssimos. Ufa. Ok. Fico mais tranquilo com essa qualificação. Isso nos leva ao nosso último tema, o esforço na estratégia de carreira. E aqui as dicas são bem diretas. A primeira: ligue mais e mande menos mensagens. Em 2026, ligar para alguém sem avisar por mensagem não é meio invasivo. Exatamente por ser inesperado e até um pouco fora de moda que se torna um diferencial. O autor conta que quando era assessor, fazia 100 ligações por dia. No mundo onde todo mundo se esconde atrás de e-mails e mensagens, uma ligação tem um peso enorme. Por quê? Porque a voz humana transmite nuances, sinceridade, urgência, entusiasmo que o texto não consegue. Uma ligação força uma decisão, atender ou não. Tira outra pessoa da inércia, demonstra proatividade e coragem. Em vez de esperar uma resposta por dias, dá para resolver algo em 2 minutos. É um esforço que sinaliza que aquele assunto é importante. Interessante. E para fechar, o hábito que a fonte descreve como o mais radical de todos e que honestamente me deu um frio na barriga. A sugestão é: demita 80% dos seus clientes. O princípio de Pareto levado às últimas consequências. Totalmente. A lógica é que 80% da sua receita vem de 20% dos seus clientes, enquanto os outros 80% dos clientes geram a maior parte do estresse por uma fração pequena do resultado. Mas isso é assustador. Demitir clientes é demitir receita garantida. Como alguém tem coragem de fazer isso? O medo é a maior barreira, sem dúvida. É um esforço de coragem e de estratégia. Não se trata de numa segunda-feira ligar para todo mundo e dispensar os clientes. O processo é mais inteligente. Primeiro, é um esforço de análise. Usar dados para identificar quem são os seus 20% de clientes ideais. Os que pagam bem, dão pouco trabalho e valorizam o que você faz. E depois, o que se faz com os outros? Depois você cria um plano de transição. Talvez indicar esses clientes para um concorrente, talvez só terminar os projetos atuais e não aceitar novos. O objetivo é liberar 80% do seu tempo e energia. E aí vem a mágica. Você reinveste toda essa energia para servir ainda melhor os seus 20% de clientes de ponta e para buscar outros com o mesmo perfil. A aposta é que, a médio e longo prazo, a pessoa vai ganhar muito mais, com muito menos dor de cabeça. É o exemplo máximo de que esforço não é sobre fazer mais, é sobre fazer o que importa. Resumindo nossa conversa, fica claro que a jornada para um grande objetivo não é só sobre ralar mais. É uma combinação de uma mentalidade que filtra ruídos, uma gestão de energia que equilibra foco e descanso, uma disciplina financeira que pensa a longo prazo e, por fim, decisões de carreira que exigem uma coragem imensa. E voltando à nossa questão inicial, né? Será que vale a pena o esforço? Depois de analisar esses pontos, parece que o esforço só vale a pena quando ele é inteligente e direcionado. Os hábitos que a gente discutiu
não são sobre sofrer. São sobre criar um sistema alinhado com os objetivos. Eles forçam a intencionalidade. O valor não está no sacrifício em si, mas no que um esforço bem aplicado pode construir. Uma ótima conclusão. E isso nos deixa com uma reflexão final. O material de hoje focou em 26 coisas para eliminar. Isso vira a lógica de cabeça para baixo. Em vez de sempre pensar no que precisamos adicionar à nossa rotina já lotada, talvez a pergunta mais poderosa seja outra. Olhando para a própria vida e para os próprios objetivos, qual é o único comportamento que, se fosse removido hoje, criaria o maior espaço para o progresso?